Senhor presidente, como eu disse no começo do nosso encontro de hoje, este é um dia extraordinário, porque estamos encerrando um processo de muita expectativa e de alguns momentos de confronto democrático e sempre institucional. Então, eu quero cumprimentá-lo por presidir de maneira correta esta sessão, cumprimentá-lo pela escolha da senadora Elisiane, que foi eleita pelo plenário, né? Que o senhor aceitou o resultado da eleição do plenário, quer dizer, o que já é um bom exemplo de democracia interna, corporativa. Então, eu acho que este é um momento muito importante, que a Comissão de Constituição e Justiça, afinal, pode, eu não diria celebrar, mas pode complementar com uma sessão construtiva, que edifique realmente informações e consensos e conceitos que favoreçam a evolução do chamado Estado Democrático de Direito, né? Que eu não sei se é do von Moll, cujo livro saiu em 1835, ou se já nasceu com Immanuel Kant, que era profundamente religioso, e que ambos cunharam essa expressão, mais ou menos um subsequentemente ao outro. Eu vou focalizar aqui, primeiro, um conceito que eu tenho para esse tipo de arguição. E, aliás, o senador Cajuru foi muito feliz nas suas colocações iniciais. O senhor foi submetido a uma espécie de comissão de investigação por mineração, como fazem os americanos, durante 4 meses. Fica peneirando, não é isso? Se tivesse algum caco de vidro, ele apareceria. O americano criou esse sistema. Eles têm uma comissão para isso. Não é para, inclusive, que as fake news apareçam e sejam desmoralizadas como fake, ou fique o caco de vidro, que outro nome se dê, na bateia, na peneira. Então, o senador Cajuru disse muito bem, quanto à sua competência, currículo e idoneidade, ninguém resistiria em Brasília, que o ex-governador Colombo Salles, que foi quase prefeito da cidade, ex-governador de Santa Catarina, mas trabalhou aqui, ele dizia, é uma cidade sem muros e, portanto, notícia se propaga assim como as fake news também. Ninguém resistiria 4 meses sem que encontrasse um caco de vidro na sua vida, como o senhor passou por isso. Então, não há o que discutir sobre competência e sobre idoneidade. O aspecto religioso sobre o qual se tentou estabelecer confusão também está sanado e saneado. Por isso, eu vou me ater a apenas 2 perguntas. A primeira, o senador Eduardo Braga e eu já nos manifestamos no plenário e em reuniões com o líder do governo, Fernando Bezerra, a respeito do histórico de emendas constitucionais que o nosso consultor João Trindade, doutor em Direito pela Universidade do Largo de São Francisco, produziu nesta nota informativa número 7.290. Aqui estão os tópicos, e eu quero chamar a atenção para o tópico número 2.3, que diz que nós estamos vivendo a era de crescimento do volume de precatórios e moratórias. E seguem-se aí as emendas constitucionais desde 98 sobre este assunto.
precatórios não só do ente nacional, mas também dos subnacionais, que não chegaram a ser abordados diretamente pelo senador Eduardo Braga, e eu quero aqui complementar a sua pergunta com isso. Emenda Constitucional número 20, de 98, veja que são vários governos. Emenda Constitucional número 30, de 2000, número 37, de 2002, número 62, de 2009, 94, de 2016, 99, de 2017 e 109, de 15 de março de 2021. Esta relacionada a precatórios não pagos de entes subnacionais. Portanto, não há um meteoro. Eu errei também quando disse que era um ponto fora da curva. Não é. Nós estamos vivendo uma nova curva. E ao número mencionado pelo senador Eduardo Braga, me chama a atenção o número mencionado ontem, a partir de fonte da AGU. O risco fiscal em matéria de precatório chega a 4,8 trilhões de reais. E aí não estão computados os valores dos entes subnacionais, valores vindouros. Eu recolhi em alguns municípios de Santa Catarina, e num município organizadíssimo, como é Jaraguá do Sul, a quadruplicação do valor de um ano para outro. Portanto, algo há, como diria Leonel Brizola. Não é nem um meteoro, nem um ponto fora da curva. Por isso eu me associei desde o início à iniciativa do senador Eduardo Braga de criarmos uma comissão para investigar que bicho é esse. A nuvem, senador Carlos Viana, como tripulante da Lufthansa, a nuvem lá no horizonte é cinza. Não é céu de brigadeiro. Chama-se cúmulos nimbus. Cúmulos nimbus. E sacode muito, e às vezes tem raio dentro. Então, eu acho que Vossa Excelência pode, primeiro, nos dizer sobre essa comunicação entre a AGU e os órgãos do Executivo. Temos que fazer uma reflexão sobre os entes subnacionais, porque esse é um assunto muito sério, que me fez dizer todos os dias: eu me recuso a chamar a PEC 23, relatada pelo senador Fernando Bezerra, de PEC do calote, sob pena de desconhecer esse estudo a que eu me referi. E o segundo ponto que eu gostaria de lhe dizer é que eu apreciei muito a sua resposta sobre o marco temporal, né? O Supremo pode estar analisando, e já tem até voto a respeito. Agora, não há nenhum fato novo, né? O mesmo que se pede que haja em relação à prisão após segunda instância, nesse momento vai nos exigir uma avaliação. Ferir o marco temporal, aliás, o ministro Carlos Aires Brito já falou isso. Ferir o marco temporal referente a comunidades indígenas e também, é preciso respeitar os quilombolas, sem deixar no país uma base de segurança jurídica, é submeter a sociedade, a economia e o país a uma redobrada insegurança jurídica. Por isso, me focalizo precatórios, que é um assunto momentoso, dizendo, eu repilo a expressão PEC do calote, porque conheço um pouquinho dessa realidade e participei da CPI dos precatórios em 97, que foi, digamos, um momento de reflexão e de questionamento. E como administrador público, me orgulho de ter anulado na Justiça, graças à Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, decisões que resultaram em precatórios que comprometiam comprometia 2 meses de receita do Estado.
completamente. E nós conseguimos anular, por fraude, a delimitação da área sobre a qual incidiu uma ação indireta de desapropriação. Então, com base nessa experiência e com base nesse relatório, eu creio que a comissão externa, uma comissão interna do Congresso, com a participação de órgãos da Controladoria Pública, se faz necessária. E quanto ao segundo ponto, sem lhe pedir uma opinião, um voto antecipado, né, eu faço o cotejo. Prisão em segunda instância, achei muito prudente. Sei que haja uma provocação por uma deliberação do Congresso, eu fico com dificuldade. Agora, se o Congresso se manifestar, eu vou analisar a constitucionalidade do que o Congresso decidir. Agora, espontaneamente, né, tomar decisões pendulares, eu chamo de ciclotímicas, como já tomou o Supremo a respeito de alguns assuntos. Isso foi objeto de debate por ocasião daquela PEC de autoria do senador Oriovisto, que versava sobre medidas cautelares, medidas liminares e pedidos de vista sem prazo, no que, aliás, o Supremo evoluiu muito satisfatoriamente. Eu creio que, ao me fixar nessas duas perguntas, eu estou cumprindo com o meu dever de sabatinar, enfim, o candidato, o indicado, como é da indicação atualmente vigente, a ministro André Mendonça. Muito obrigado. Primeiramente, respondendo aqui pela ordem ao senador Esperidião Amin, sobre os dois pontos por ele trazidos, a questão dos precatórios, eu diria, senador, que esse é um ponto preocupante, que nós precisamos, Executivo, Legislativo e Judiciário, pensar juntos. Não creio que será uma solução imediata. Os reflexos de uma construção nova, eles ocorrerão ao longo do tempo, mas a adoção das medidas devem ser urgentes, e eu me preocupo, às vezes, até mais com os entes federados, principalmente os municípios, que têm menos capacidade econômica. Eu diria que os juros e critérios de correção de bate-pronto precisam ser revistos, em especial nas desapropriações. Hoje, talvez, a melhor rentabilidade está nos critérios de correção, e se incluem juros moratórios e compensatórios. E eu creio que especialistas do direito, da administração pública, como, por exemplo, nosso professor e senador Anastasia, serão fundamentais na busca dessas soluções. Questão do marco temporal, me permita trazer um elemento que eu penso que eu posso trazer sem fazer pré-julgamento. Como eu disse já ao senador Cajuru, espere de mim previsibilidade, segurança jurídica e busca de construção de soluções para o bem do nosso país.